Porque ninguém que está aqui, ninguém, não tem ninguém que está aqui que tem um objetivo diferente. Ninguém, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, eu quero dizer que eu fico muito orgulhoso e satisfeito de ver vocês aqui numa segunda-feira de manhã. Eu vou passar para a Isabelle agora o microfone. Ela vai fazer uma apresentação para vocês do que aconteceu, principalmente com relação ao resultado da última palestra que teve, e mais algumas informações. Então, gente, obrigado por estarem aqui. E, mais uma vez, vocês têm meu orgulho. Tá? Obrigado. Bom dia, pessoal. Vou repetir um pouquinho o que o Bernini falou, agradecendo a participação dos que estão aqui. A gente sabe que a rotina corrida nossa não é fácil, mas o nosso objetivo maior com esse circuito de treinamentos é justamente trazer mais capacitação, mais qualificação, mais conhecimento, prepará-los, né, para esse mercado nosso aí que está cada dia mais acirrado, nos diferenciar. Nós já somos uma marca diferenciada e a gente quer se diferenciar ainda mais. Então, agradeço aí a participação de todos. No primeiro treinamento, eu passei um testezinho para vocês, nesse segundo também. Em todos, a gente vai passar um testezinho um pouco voltado para a temática do evento. Eu gostaria que vocês preenchessem, porque isso é muito importante para a gente conseguir identificar alguns pontos a serem trabalhados, e isso vai entrar no nosso circuito de treinamento. Tá? Eu queria pedir para quem está lá no fundo vir para frente, ficar mais próximo. Vânia, Fabiano, Flaviane. Tem lugar aqui assim? Bom, então vamos lá. Nós começamos de uma maneira um pouco tímida no último treinamento. A gente tentou abordar algumas questões que o pessoal começou a questionar, colocar lá no grupo, algumas dificuldades que estavam tendo. A gente pegou algumas temáticas e tentou interligar essas temáticas. E a partir dele, a gente tinha colocado como propósito fazer que esses treinamentos fossem bimestrais. Só que, na hora que a gente chegou lá na franqueadora, a gente viu que teve um resultado muito bacana. A gente teve um envolvimento tímido, mas a gente já teve um envolvimento, né, com a nossa equipe, e que seria mais interessante se a gente passasse a fazer esses treinamentos mensais, porque nós temos muita coisa para abordar, nós temos muitos temas para trabalhar, e se a gente tivesse essa interação mensal, seria mais rico e mais proveitoso esses treinamentos. Nem todos podem participar, principalmente o pessoal que está fora daqui, né? E, a partir desse treinamento, a gente vai começar a disponibilizar as gravações. Isso vai fazer parte do nosso acervo digital. Eu vou falar um pouquinho desse acervo que a gente está montando daqui a pouco. E, então, todo o treinamento nosso vai ser gravado para que, daqui a 1 ano, a gente consiga ter esses materiais 1 ano, 6 meses, que sejam materiais que façam sentido, né? Independente do tempo, a gente vai ter esses treinamentos lá para vocês. Fernando, por que não passou para lá? Aqui passou. Suporte técnico, por favor. Ótimo. Então, vamos lá. Já tem uns 2 meses que eu estou mandando, de tempos em tempos, uns questionários para vocês. A interação ela ainda está muito tímida. A gente está procurando tentar aproximar o máximo possível dos nossos franqueados, mas essa interação ainda está muito tímida. E o que a gente tem passado para vocês? Alguns questionários, alguns testes rápidos, que são esses testes que vocês estão fazendo aqui para a gente, algumas pesquisas, sugestões e feedbacks. É em cima disso que a gente vai conseguir mensurar
o nosso nível de satisfação, que é a satisfação do franqueado com a franqueadora, né? E se a gente não tiver esse feedback de vocês, o nosso trabalho ele vai ficar um pouco limitado, porque a gente vai trabalhar em cima da nossa realidade, em cima da nossa visão, e, às vezes, a gente não vai conseguir satisfazer uma necessidade, a gente não vai conseguir atuar em cima de uma dificuldade do franqueado. Por isso é muito importante essa interação de todo mundo. E o marketing de relacionamento ele veio para trabalhar 4 pilares importantes aí para a gente. Quais são esses 4 pilares? É a questão do diálogo, o trabalho em parceria, franqueado e franqueadora, soluções, proposição de soluções e conteúdo. Então, a gente vai trabalhar forte aí em cima desses 4 pilares para a gente desenvolver um bom trabalho, né, sempre pautado em resultado. A análise de SWOT, que a gente chamou de matriz fofa, foi o primeiro trabalho que foi enviado para vocês. Nessa análise, a gente teve uma taxa de envolvimento de 20%. Era para a gente ter trago o resultado dessa análise no último treinamento, a gente não trouxe, porque a gente falou um pouquinho dela para tentar uma interação e que viessem mais feedbacks. Só que o que a gente conseguiu foi 20%, só que, em cima desse 20%, a gente conseguiu coletar muita coisa interessante. A gente conseguiu identificar que que dentro de tudo que foi abordado, os 5 pontos que o pessoal colocou como forças foram o pronto atendimento, produtos de referência no mercado, o preço, pacotes e o atendimento, que realmente são os nossos diferenciais. Nas oportunidades, nós vemos aí o preço, novamente, o mercado da beleza em expansão, as parcerias. O Socila trabalha muito a questão de parceria com o comércio local, com grandes marcas, o pronto atendimento e negociação de preço com fornecedores. Nas nossas fraquezas, nós identificamos baixa qualificação de profissional. Eu acho que está sendo o calcanhar de Aquiles de todo mundo, com dificuldade de conseguir profissional, principalmente profissional qualificado. Falta de padronização. Todo mundo está querendo uma atuação mais forte em termos de padronização da marca, de métodos, processos, né? Falta de treinamentos, sistema de gestão e falta de auditoria nas franquias. É interessante porque a gente tinha uma visão de que o franqueado ele tinha meio que um receio da franqueadora atuar diretamente com a parte de auditoria e de controle. E a gente vê que não é isso. Na verdade, quem realmente é gestor de sua unidade, ele sente necessidade dessa auditoria, porque ele sabe que isso impacta diretamente no resultado dele. E desses pontos, dessas fraquezas, nós já estamos trabalhando em 3 muito forte, que é a falta de treinamento. Então, esse foi um dos motivos da gente começar esse circuito de treinamento. A baixa qualificação de profissionais. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque, no final, a gente vai ter aí uma novidade para vocês, que vai nos ajudar a atuar diretamente nesse quesito. E o sistema de gestão. E o sistema de gestão a gente vai trazer para vocês no próximo treinamento, um treinamento sobre sistemas de gestão e aplicativos. Tá? Então, essa vai ser a temática do nosso próximo treinamento. E nas ameaças, baixa qualificação de profissionais de novo, falta de padronização, novas franquias com a mesma metodologia e mais preparadas. A gente está vendo aí a concorrência nos copiando. E nós já estamos atentos para trabalhar e atuar justamente em continuar nos diferenciando no mercado. Franqueados despreparados. Então, aí entra a parte de treinamento. E imagem de salão-escola, né, que muita gente associa, que a gente também, não coloquei de rosa ali não, mas ali a gente vai trabalhar diretamente ali
na qualificação do profissional, na novidade que a gente vai trazer no final, a gente vai estar atuando aqui nessa imagem também de salão-escola. Nós fizemos um teste rápido no último treinamento, e nesse teste, o que a gente viu? Eu peguei só algumas questões que mais chamaram a atenção. Tá? Perguntei qual foi a campanha do mês de setembro. E nós vimos ali que 30%, né, 20% responderam errado e 10% não sabiam. Então, das pessoas que estavam participando, 30% não sabia, não tinha relação do que estava acontecendo, né? Não tinha conhecimento do que estava acontecendo na franqueadora, de qual que era a promoção que estava circulando na rede. E o porquê disso? Isso nos fez refletir a questão do envolvimento. Por que tem muita gente que não adere? Por que tem muita gente que não trabalha essa questão das promoções do mês? Então, isso aí também é um ponto para a gente procurar melhorar e a trabalhar de forma conjunta com vocês, com os franqueados. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa de receber feedbacks. A Belisa, por exemplo, vou dar o exemplo da Belisa aqui, porque ela já me falou que toda campanha ela sempre manda, no final do mês, para o Fernando, o feedback da campanha. Eu tive tanto de resultado, eu tive tanto de engajamento, essa campanha, para mim, não deu, o resultado não foi positivo. Então, de certa forma, ela passa um feedback. Mas a gente não costuma receber esse feedback da maioria. E hoje nós estamos abertos para receber esse feedback, para trabalhar junto com vocês. Uma outra questão do custo dos pacotes. Muitos responderam o preço do pacote, ou seja, não entenderam o questionamento ali. E 40% não sabia e 35% respondeu errado. Então, assim, os valores estavam muito distantes da realidade do custo de pacotes, que a gente tem essa informação lá no IC. É claro que desses 7,25 aqui, a gente não considerou o custo do hora profissional, a gente não considerou alguns custos, né? Só os variáveis. Só que, mesmo assim, as informações que a gente recebeu foram informações discrepantes. E uma outra coisa, quando a pessoa coloca o preço do pacote, será que ela sabe qual que é o custo daquele pacote? Então, às vezes, a gente não trabalha muito a questão da cortesia por achar que a cortesia ela sai caro para o salão. Muito pelo contrário. Se eu tenho, que aí é outra pergunta ali, ó, percentual de retorno das cortesias. As pessoas confundem o retorno com a conversão. Então, de toda a cortesia que eu distribuo, exceto quando existe uma inauguração, que aí, geralmente, a cortesia ela chama mais gente, o número que a gente tem é de mais ou menos 10% de retorno dessas cortesias. Só que esses 10%, a gente tem que trabalhar a conversão. A cliente ela chega com uma cortesia e ela tem um mix vasto de serviços que a gente faz. E é nesse bom atendimento, nessa qualificação profissional, que consegue fazer uma análise capilar, que consegue identificar a necessidade daquela cliente, que eu consigo fazer a conversão. E aí, o que era uma cortesia passa a ser uma venda. Será que eu estou sabendo trabalhar isso na minha unidade? Será que eu estou conseguindo trabalhar essa questão de cortesia? E uma outra questão muito interessante, informações Socila. Nós temos o IC hoje, que ele tem todas as normatizações, todas as promoções, tudo dentro do IC disponível para vocês. E a gente não tem um grande número de acesso. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês sejam bem sinceros. Quem que lembra a senha de acesso do IC? Quem que, quando precisa de alguma informação, acessa o IC para pegar essa informação? E quem que recorre ao grupo de franqueados? A gente vê uma grande... essa pergunta aí, o pessoal acho que não respondeu com sinceridade, não. Porque o grupo de franqueados pipoca o dia inteiro pedindo informação, solicitação e coisas que estão lá no IC. Né? Então, assim... E aí, em cima desse teste, que a gente definiu que o nosso próximo tema seria sobre liderança.
Porque a gente entendeu e enxergou que alguns gestores, a maioria dos franqueados são gestores, em torno de 80% dos franqueados são gestores da própria franquia. E a gente entendeu que os gestores estão um pouco perdidos aí nessa gestão. Estão com excesso de funções, acúmulo de funções, é muita coisa, muito preocupado com o resultado, e acaba que se perde no meio desse caminho. Eu estou conseguindo trabalhar metas, eu trabalho metas com minha equipe, eu trabalho redução de custo, eu consigo trabalhar a questão do atendimento padronizado? Como é que estão as minhas vendas? Como é que estão as minhas campanhas de marketing? Eu estou mensurando o resultado que aquele profissional ele produz para mim? Então, essas são algumas perguntas que a gente vê que muitos não conseguem responder. E para ajudá-los, né, até nessa busca e por melhorar essa liderança, a gente trouxe uma convidada que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Ela é Master Coach, ela faz um trabalho muito bacana que vem até um pouquinho antes da liderança em si. Porque a liderança está muito voltada para o interno, para o pessoal. O que eu sou e o que eu consigo passar para a minha equipe. Né? Então, assim, não existe... A gente consegue desenvolver a liderança nas pessoas a partir do momento que elas têm um autoconhecimento de si, de suas metas, de seus objetivos. Então, a gente vai procurar trabalhar isso um pouquinho com vocês, tá? Porque aí, lá na frente, a gente consegue falar de resultado. Foi passado para vocês também um outro questionário, e nesse a gente teve um pouco mais de envolvimento, que foi um teste de visão de liderança. Né? E aí a gente teve 30% de envolvimento da equipe. E aí é muito legal que a gente faz o teste e a gente fica na dúvida se aquelas respostas o que eu realmente faço ou o que eu gostaria que as pessoas vissem que eu faço. Né? Então, assim, todo mundo foi unânime, todo mundo teve uma pontuação que o qualificou como um excelente líder, onde a cooperação ela está totalmente ligada ao sucesso de uma empresa, uma gestão motivadora, engajada na colaboração mútua, do que do que consegue motivar a equipe para que ele trabalhe as suas metas e os seus objetivos, que caminhem junto. Então, se eu tenho essa consciência, mesmo que eu não esteja nesse formato, mas se eu tenho essa consciência, isso já é um bom caminho, porque eu tenho consciência do que precisa de ser feito para se ter um bom trabalho como líder. Né? Então, assim, e uma coisa muito importante que eu queria fazer um parênteses aqui. Muito franqueado não consegue, às vezes, ficar na franquia e não tem um gestor. A gente enxerga isso como um erro crucial para o Estado, porque o que acontece? Sempre vai ter alguém que vai exercer esse papel de líder. Então, se você não está lá, e se você não tem um gestor para fazer esse papel lá por você, pode ter certeza que você vai ter um RT, que você vai ter um cabeleireiro, que você vai ter uma pessoa um pouco mais despachada, que consegue puxar a equipe. E ele pode puxar a equipe tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que capacitar muito bem os profissionais que trabalham com a gente. Porque a gente sabe que uma laranja podre na cesta contamina todo mundo. E aí vai a questão do conteúdo digital. O que a gente está preparando para vocês? Os treinamentos. Então, a gente vai ter treinamentos mensais. Do próximo mês vai ser sobre sistema de gestão e aplicativos. Dezembro, a gente vai dar uma pausa, porque a gente sabe como é que é o batidão de dezembro, todo mundo correndo atrás do resultado do ano todo, tem que acontecer em dezembro. E em janeiro, a gente retoma, em janeiro, a gente já vem com um planejamento estratégico de marketing para a rede. Tá? As videoaulas, a gente, identificando lá, a gente tem uma grande demanda de suporte. Né? E a gente não está conseguindo atender a todo mundo. Inclusive, até falei com a Dani, mês passado, ela passou uma situação complicada lá, a gente não conseguiu mandar um suporte. E a gente sente quando não acontece, porque a gente sabe que ela está passando aperto e a gente não conseguiu ajudar.
E nem sempre a gente consegue mandar para todo lugar. E pensa nos que estão fora daqui, é mais difícil ainda. Então, nós vamos começar a trabalhar com as videoaulas, que eu acredito que vai ajudá-los muito a desenvolver os seus próprios profissionais. A gente vai criar um protocolo, né, de como que você vai juntar toda a sua equipe e disseminar essas videoaulas. E aí você pode começar a dar treinamentos periódicos. Então, qual que é o treinamento mais latente que a gente identificou que o pessoal tem dificuldade? Lavatório. É muito simples, é onde que dói, porque a pessoa entra, a gente tem, né, uma rotatividade grande de profissional, então a pessoa entra, ela não sabe usar os produtos, ela não sabe fazer um diagnóstico capilar, ela não sabe sugerir para o cliente qual o tratamento que ele tem que fazer. Então, a gente se perde nisso. Quanto de produto que eu gasto, né, para fazer cada treinamento, para fazer cada tratamento, qual que é o tempo que o produto precisa agir, qual que é o padrão que eu preciso de aplicar no meu lavatório. Então, nós vamos começar com essas videoaulas. E os e-books, tá? A gente vai começar a montar um acervo digital para que, sempre que vocês tenham dúvidas, vocês vão ali naquele acervo. E aquilo ali vai servir de material também para ser disseminado para a equipe. A gente já tem uma lista de assuntos, né, para preparar os materiais. Eu não quis trazer essa lista para não tendenciar ninguém. Eu gostaria muito de ouvir vocês. O que seria interessante a gente abordar, a gente trabalhar, o que a gente mais está precisando, até para a gente já ter um start de quais os materiais a gente vai preparar. Então, assim, no finalzinho, eu gostaria que vocês viessem aqui e escrevessem uma sugestão de tema que seria interessante a gente tratar. A gente já, né, tem a questão da liderança, tem a questão da gestão financeira, tem muitos assuntos que a gente vai trabalhar. Mas o que está pegando mais hoje? O que seria interessante a gente abordar? E, a partir daí, a gente vai caminhar com esse desenvolvimento de material. E o canal do YouTube, a gente tem um canal que hoje está parado, e a gente está com um projeto para retomar esse canal, para gerar conteúdo, que a gente está vendo que tem uma grande diferenciação aí no mercado, essa questão do conteúdo online. Então, a gente precisa de ficar mais evidente no mercado, né? E o canal no YouTube foi uma estratégia que a gente escolheu aí para começar a trabalhar. Eu acho que é isso, acho que eu falei tudo. Uma coisa muito importante, por que nós estamos fazendo isso tudo? A marca está passando por um processo aí de consolidação novamente no mercado. A gente está com uma demanda de crescimento de franquias e a gente precisa de preparar a nossa equipe de franqueados. Não é interessante para a gente abrir 3 franquias no mês e fechar. É interessante para a gente se consolidar, a gente se manter. Tá? A gente está na era aí do marketing 4.0. A gente já passou pela fase lá do marketing que era produto e serviços. A gente já passou da fase de que era o consumidor. A gente já passou da fase de trabalhar a questão do ser humano. Hoje, o que as pessoas estão procurando é valores. E nós estamos muito envolvidos nessa questão de trazer valores, de deixar valores. E a gente gostaria de contar aí com a colaboração de todos vocês, para que a gente caminhe junto, né, rumo a um sucesso aí bem pautado em ética, em compromisso, em padrão. Tá bom? Agradeço novamente a presença de todos vocês. Agora a gente vai passar a palavra para a Nalva Gomes, que é a nossa Master Coach, que vai dar assim, um treinamento show para a gente relacionado à liderança.